Oi, pessoal da Tong, tudo bom? Eu sou a Dora. E hoje eu vou trazer vocês aqui para conhecer um pouquinho mais sobre mim, pra gente poder conversar um pouquinho mais. Eu conheci a cultura coreana como um todo em 2014, quando eu tive meu primeiro contato com o K-pop. E desde então eu fiquei muito presa nesse mundinho. Eu gostava muito de acompanhar vários grupos de K-pop, eu assistia vários K-dramas durante o meu dia a dia. Eu ia pra escola, quando eu voltava, eu ia assistir algum filme, eu ia assistir algum programa de variedade. E isso sempre me deu um conforto muito grande e eu tinha uma certa familiaridade com esse mundo, mas era uma coisa que me fazia acordar todos os dias pensando, nossa, vou estudar, mas quando eu voltar pra casa eu vou fazer isso, porque eu me divirto. Mas eu tenho que ser sincera, eu nunca tinha pensado em vir pra Coreia realmente pra morar. O que aconteceu foi que tivemos a pandemia. Durante a pandemia eu tava no meu terceiro ano de ensino médio, eu estava para me formar, e eu cheguei num ponto em que eu percebi que no meu curso, estudos, de relações internacionais e ciências políticas, eu não via tanto benefício em me dedicar, fazer um vestibular e entrar numa faculdade brasileira. Claro que existem sim muitos benefícios em fazer isso, seguir esse caminho, mas eu sentia que pra mim eu precisava explorar algum lugar fora do Brasil, porque só assim eu sentia que eu ia realmente entender o que são as relações internacionais e poder criar um portfólio e entender mais sobre o mundo para poder trabalhar direito nesse ramo. Eu comecei a pesquisar sobre bolsas no exterior e obviamente a gente sempre escuta sobre bolsas nos Estados Unidos ou então no Canadá, só que não era uma coisa que cabia no meu bolso e não era algo que me interessava. E foi por volta, assim, eu acho que de junho, que eu ouvi falar sobre a bolsa do GKS, que é a Global Korea Scholarship, que é uma bolsa oferecida pelo governo coreano para estudantes do mundo inteiro que podem vir para fazer graduação, pós-graduação, doutorado, enfim. Eu achei que seria uma ótima oportunidade para mim, porque eu já tinha altíssimo interesse na cultura coreana, por já ter passado mais de 6, 7 anos assistindo K-dramas, assistindo MV de K-pop, indo em show, tendo interesse na cultura, provando comida coreana, e eu sentia que era uma coisa que parecia familiar, mas que eu queria explorar um pouco mais. Então, no final do ano de 2020, eu apliquei pra bolsa, passei, então no comecinho de 2021 eu vim pra cá para fazer relações internacionais, ciências políticas e relações internacionais, na Yonsei University aqui em Seul. Antes de vir para a Coreia, eu pensava que os dois países, por estarem em lugares geograficamente muito distantes, eu também achava que eles eram muito diferentes culturalmente, em relações pessoais e coisas do tipo. Mas depois que eu vim para a Coreia, eu comecei a perceber que existem muito mais ligações entre os dois países do que diferenças. Claro que a cultura coreana ela é um pouco mais tradicional do que a brasileira. Eu sinto que os brasileiros, principalmente em relações pessoais, a gente é muito mais caloroso, muito mais aberto, a gente fala mais, a gente é mais expressivo, enquanto os coreanos eles preferem focar mais no individual. Eles não sentem a necessidade que o brasileiro sente de fazer amizade com todo mundo, eles preferem ficar na deles, fazer o que eles têm que fazer direito, mas eu sinto que com o passar dos anos que eu estive aqui na Coreia, a comunidade brasileira aqui tem crescido do mesmo modo que a comunidade coreana no Brasil cresceu muito e continua crescendo atualmente. A cultura brasileira conseguiu arranjar um espaço maior dentro da Coreia. Por exemplo, atualmente, eles estão abrindo muitas lojas de açaí por aqui. E isso é muito engraçado pra mim. Ver os meus amigos falando, nossa, Dora, açaí é muito bom. E eu fico, sim, mas como é que você comeu? Eu não sabia que chegava até aqui. Mas vem chegado. É muito engraçado ver restaurantes de churrasco. Existem muitos. E a gente conseguiu arranjar, através da comida, um espaço maior dentro da Coreia. E pra mim isso é muito legal, porque eu sinto que tem um pedacinho da minha casa aqui e que toda vez que eu senti muita saudade do Brasil, eu posso ir em um desses restaurantes e sentir que pelo menos ainda tem essa conexão por aqui e matar a saudade por um tempinho. Eu também sinto que a comunidade coreana arranjou o seu espaço no Brasil. Não só por causa de K-pop, porque isso é uma coisa que a gente sempre teve, veio crescendo, agora a gente tá tendo mais shows, o Brasil tá tendo mais atenção, mas também por questões de coreanos que moram no Brasil e construíram no Brasil a vida deles, mas sem esquecer da Coreia e trazendo sempre um pedaço da Coreia. Um exemplo claro disso é a própria Tong. A gente ter a chance de ter um canal de comunicação sobre notícias da Coreia no Brasil, que vem crescendo, que vem recebendo atenção e que é um projeto sério e inovador, isso é muito interessante.
Isso é muito legal de se ver e ver que as duas culturas elas conseguem se conectar e que a gente consegue arranjar espaço para ambas dentro de um mesmo país. E eu fico muito feliz de saber que não importa onde eu esteja, eu sempre vou ter conexão com vários países. Eu acho que desde que eu vim morar na Coreia, a lição mais valiosa que eu aprendi, não existe lugar melhor do que a sua casa. Desde que eu vim pra Coreia, eu comecei a amar e a apreciar o Brasil 1000 vezes mais. Obviamente que o Brasil tem sim seus problemas, existam sim pontos negativos do Brasil, mas eu nunca vou me sentir tão confortável e tão feliz quanto eu me sinto quando eu estou no Brasil. O Brasil é a minha casa, é a minha terra, e eu tenho muito orgulho de falar para qualquer pessoa que eu encontro que eu sou brasileira, que eu vim do Brasil, que eu comecei a dar muito mais valor à minha família, aos meus amigos e a tudo que eu conquistei no Brasil. Foi só por causa da minha vivência com a minha família, com os meus amigos, todo o tempo que eu passei na escola no Brasil, que eu me tornei quem eu sou hoje, e foi por isso que eu consegui vir pra Coreia. Eu vim morar aqui na Coreia quando eu tinha 17 anos. Agora eu tenho 21. E eu acho que vir pra cá tão nova me ensinou muitas e muitas coisas. Primeiro porque eu sou filha única, meus pais são aposentados. Eu sempre tive um conforto muito grande e eu sempre tive os meus pais ali me ajudando com qualquer coisa que eu precisasse. Sempre zelando por mim, sempre fazendo as coisas pra mim. E eu sinto que vir pra cá com 17 anos me deu um choque de realidade. Porque eu vim sozinha, para um país diferente, que fala uma língua diferente, que tem leis diferentes, e eu tive que aprender como lidar com isso tudo muito rápido. Eu já tinha que me mudar pro dormitório, eu já tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que criar conta no banco, me deixou uma pessoa muito mais responsável, só que ao mesmo tempo eu sinto que vir pra cá, enquanto estudante, me destruiu um pouco em certos pontos. Eu sinto que agora eu também me importo demais com as coisas, e eu tenho que seguir essa cultura de estudo que os coreanos têm. Eu me estresso demais por coisas que outras pessoas não se estressariam. Nem tudo é definido por uma nota, mas eu comecei a pensar que era. Eu comecei a me tornar um pouco individualista demais, eu perdi a essência que o Brasil tinha me dado, eu comecei a sentir que eu tinha que me provar para as outras pessoas, mostrar para os outros que eu merecia a oportunidade que eu tive com a bolsa do GKS. Eu entrei para o conselho estudantil do meu departamento, eu fiz 2 anos de conselho estudantil, eu fiz o primeiro ano como só uma das membros, depois eu me tornei diretora da minha seção do departamento e eu demorei para perceber que eu tinha me tornado uma pessoa tão diferente. Ninguém tem que validar a minha experiência, ninguém tem que validar o meu conhecimento. Eu comecei a trabalhar para aceitar os meus erros e não me estressar tanto. Se tem uma coisa que morar na Coreia mudou na minha percepção sobre a Coreia, é que eu comecei a entender que a Coreia e o Brasil são só países. Nos últimos anos a gente vem tendo muitas pessoas romantizando a imagem da Coreia e da vida que as pessoas levam aqui na Coreia, baseado em programas de TV, em dramas, em filmes, mas a Coreia é só mais um país. É um país incrível, é um país lindo, é um país que me deu a chance de eu conseguir ter uma educação da melhor qualidade, mas é um país como todos os outros, que tem defeitos, que tem problemas, que a gente precisa entender que realmente eles existem, não tentar mentir para nós mesmos e construir uma imagem idealizada. Quando a gente cria essa imagem de um país perfeito, sem defeitos, a gente fica muito na superfície, a gente não consegue realmente entender sobre, a gente não consegue realmente apreciar. Eu me sinto muito, muito grata de poder estar aqui vivenciando a conexão desses 2 países no meu dia a dia e de poder estar, de alguma forma, representando a comunidade brasileira aqui na Coreia. Para mim, isso é uma coisa muito gratificante, eu fico muito feliz. E agora, eu também fico muito feliz de poder trazer um pouquinho mais dessa minha vivência aqui na Coreia pro pessoalzinho aí da Tong. Eu falando assim, não quero saber de nada da cultura coreana. No Brasil, sempre que eu entrava num lugar, as pessoas olhavam pra mim. Aqui eu sou só mais uma, e de um jeito bom, sabe? Tipo, por que é tão difícil? Tipo, você não quer que a gente esteja aqui? E olha que eu tô falando isso como uma pessoa que tem nacionalidade coreana.